Então, como de costume, a cada 2 anos eu paro tudo o que eu estou fazendo para fazer um vídeo de indicações de livros espetaculares que eu li não necessariamente ao longo desses 2 últimos anos. Alguns desses livros que eu separei aqui para mostrar para vocês eu li muito tempo antes de ter blog ou canal e etc. Mas enfim, são livros que eu considero importantes para a minha formação enquanto leitora, digamos assim. Esse é o 5º vídeo desse tipo que eu faço aqui pro canal. Os 3 primeiros saíram em 2010, eu vou deixar os links lá embaixo na descrição do vídeo. O 4º vídeo eu fiz em 2012, o link está lá embaixo também. E tá na hora então de fazer essa continuação, certo? Bem, vou começar então mostrando pra vocês um livro que eu li no começo desse ano e que entrou fácil pra minha lista de favoritos eternos, digamos assim, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu fiz um vídeo para este livro, eu vou deixar o link aqui na tela e lá embaixo na descrição do vídeo também. Tá aqui um livro que eu indico para qualquer um, para qualquer amante de livros, para qualquer leitor em fase de formação mesmo. É um livro excelente, além do conteúdo, a narrativa é muito gostosa mesmo de ser seguida, os personagens são incríveis e esse aqui é o tipo de livro que, aliás, todos esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, os que eu mostrei nos vídeos anteriores dessa série, digamos assim, são vídeos que ficam com você depois que você termina de ler. Vira e mexe você se pega pensando em alguma cena, ou algum personagem, alguma frase que você leu nesses livros, porque eles são realmente bem marcantes. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um livro incrível, espetacular, para quem gosta de contos fantásticos. Eu acho que hoje em dia não tem uma coletânea mais bacana do que essa. É a Antologia da Literatura Fantástica. Esses contos e trechos de contos que essa coletânea contém foram escolhidos pelo Adolfo Bioy Casares, o Jorge Luiz Borges e a Silvina Ocampo. E é isso, é um livro excelente, ele vai servir também como uma ótima introdução para quem quer começar a ler contos fantásticos e tudo mais. Sem contar que a edição desse livro é muito bonita mesmo. Tá aí, a dica de um excelente presente de Natal, digamos assim. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é, sim, um livro de terror, mas é também um dos meus livros preferidos, porque é um livro extremamente bem escrito, uma história muito bem construída, e é O Exorcista, do William Peter Blatty. Também tem vídeo para esse livro aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo. Este livro vai mexer com o leitor, principalmente com a questão de será mesmo que a menina estava possuída pelo demônio. Esse livro deixa a dúvida pairando ao longo de toda a sua história, e mesmo no final do livro, né, a última frase do livro é uma frase assim que, enfim, não vou dizer qual é a frase para não dar spoiler aqui pra vocês, mas é meio que você que vai decidir, afinal de contas, o que está acontecendo com essa garotinha, e o livro é espetacular, gente. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o Harry Potter. Por que não? Eu li o Harry Potter depois de velha, eu já tinha 28 anos, 29, enfim. Eu já tinha canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link lá embaixo pro vídeo que eu fiz assim que eu terminei de ler, né, o 7º volume. E lá eu explico melhor, mas basicamente, gente, eu passei muito tempo menosprezando esse livro, essa autora, os fãs, né, malucos por Harry Potter. E assim que eu comecei a ler esses livros, eu já achei a coisa toda muito incrível e assim, paguei a língua. Então também, como eu já tinha dito pra vocês a respeito dos Miseráveis, né, e eu acredito que isso vai acontecer com todos, Harry Potter também vai ficar com você durante um bom tempo, gente. Muito bacana mesmo. Mais um livro que eu terminei de ler no comecinho desse ano é o Dom Quixote do Cervantes, gente. Essa minha edição aqui é dividida em 2 volumes, esse é o Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de la Mancha, e esse é o 2º livro, o Engenhoso Cavaleiro, Dom Quixote de la Mancha. Livros deliciosos, não se assustem por ele ser, assim, um dos clássicos necessários para sua formação como leitora, assim, não pegue esse livro com todo esse peso que ele carrega, historicamente falando. Leia sem pretensão nenhuma, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito lendo Don Quixote, gente, é muito divertido mesmo. Eu vou deixar o link que eu fiz para esses livros lá embaixo, deem uma olhadinha caso você ainda não tenha visto. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu li na adolescência, então assim, não tem vídeo aqui no canal. Tenho muita vontade de reler esse livro, mas como eu disse pra vocês, ele ainda está comigo, ainda tenho muito fresca na memória vários acontecimentos narrados nessa história. Esse livro foi escrito pelo Jean-François Steiner. O pai dele esteve no campo de concentração. E esse livro vai trazer pra gente um relato de um sobrevivente, né, do campo de concentração Treblinka, tá? Que agora eu já não me lembro se não era o maior, é um dos maiores, mas era assim o mais escondidinho. E enfim, gente, é um livro muito pesado, mas algumas passagens desse livro são contadas de uma forma mais bem-humorada e a coisa beira o inacreditável, o bizarro.
Mas, como eu disse pra vocês, é o relato de um sobrevivente. Então, a chance de tudo isso ter realmente acontecido é enorme. Enfim, na sequência, quero indicar pra vocês também o Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio. Também tem vídeo pra esse livro aqui no canal. Estou com muita vontade de reler esse livro. Ele é um daquele tipo de livro que dá vontade de reler e cada vez que você relê você vai encontrar alguma coisa diferente no texto. E aqui o Salinger vai contar pra gente a história do Holden Caulfield, que acabou de ser expulso de mais uma escola. E sem querer dar spoiler, ele está voltando pra casa. Enfim, você precisa descobrir, afinal de contas, pra onde é que ele está indo. Mas ele resolve fazer algumas paradas em alguns lugares diferentes ao longo dessa trajetória. Esse resumo foi muito excelente, gente. O livro é incrível, tá? Se você lê em inglês, eu recomendo demais a leitura no original. Não é um livro tão difícil assim de ser lido. Se você está aí pelo começo de um curso avançado, eu acredito que você já vai conseguir ler com uma certa fluência esse livro, tá? Enfim, Salinger é amor e esse livro é espetacular. Na sequência, temos então o 2001, incrível, gente, que livro incrível, do Arthur C. Clarke. Eu li esse livro no ano passado, se eu não me engano. Tem vídeo no canal, também tem link lá embaixo. E assim, por mais que eu já tenha visto zilhares de vezes o filme do Kubrick, ter lido esse livro foi muito bacana. E o livro tem várias diferenças com relação ao filme, é até bacana a gente ficar encontrando esses contrapontos e tal. E é um livro que eu recomendo mesmo para quem não gosta de ficção científica, porque enquanto obra literária esse livro é espetacular. É tanto a escrita, a construção dos personagens, a reviravolta que acontece no meio da história, enfim, espetáculo esse livro. Mais um livro muito importante para mim é o Catch-22, do Joseph Heller. Recentemente eu indiquei esse livro em alguma tag, agora eu já nem me lembro onde gravando tanta tag ultimamente, mas esse é sem dúvida um dos livros mais engraçados que eu já li na vida, mais engraçados e trágicos ao mesmo tempo, porque esse livro vai como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Esse livro vai contar pra gente a história do Yossarian. Ele é um soldado que tá louco pra voltar pra casa. Ele pilota aviões, caça, né, na Segunda Guerra Mundial, e ele tá louco pra voltar pra casa. E ele descobre, então, que a única forma viável dele poder voltar pra casa é ele ser atestado como louco. Só que ele chega à conclusão de que você precisa ser realmente louco pra pilotar um avião durante a guerra. Isso é um exemplo de Catch-22. São meio que aquelas situações que se você correr, o bicho pega, e se você ficar, o bicho come. Não tem saída. E o autor vai criar esse nome, então, para esse tipo de situação. Em português, o nome desse livro é Ardil 22, e eu recomendo fortemente a leitura, tá? Vocês precisam descobrir o que vai acontecer com o Yossarian e os amigos dele. O livro é de rolar de rir mesmo, tá? Ele é uma sátira às guerras. Esse livro foi escrito e divulgado, né? Bastante divulgado durante a época da Guerra do Vietnã. Então ele também tem um grande valor histórico, assim, digamos assim, para a literatura moderna americana. Mais um livro da minha lista de preferidos da vida é o A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Esse livro aqui eu devo ter lido já tem uns 2 anos, mais ou menos, e eu ainda me lembro dessa história, assim, com muitos detalhes e tudo mais. Foi um livro meio marcante na minha vida, digamos assim. Também tem vídeo aqui no canal, o link está lá embaixo, eu recomendo fortemente esse livro, tá? Ele é surpreendentemente bom. Eu digo isso porque eu li esse livro sem saber absolutamente nada sobre esse autor ou sobre essa história, e é aquele tipo de livro que você não quer largar até você terminar e saber o que vai acontecer, e enfim, muito bom mesmo. Mais um livro que eu li esse ano, em 2014, e que entrou pra minha lista de favoritos, assim, fácil também, é o On Writing, do Stephen King, que é um livro de memórias dele, mas são as memórias dele relacionadas à formação como escritor dele. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia do número de marcações que eu fiz no livro, ele é incrível, gente, sério. Eu recomendo esse livro não só para quem tem aspiração a se tornar um escritor e tudo mais, mas também para quem é fã desse autor, né? Eu sei que tem muita gente por aí que gosta pra caramba do Stephen King. Acho que vai ser bem interessante descobrir qual é o processo criativo dele, né? Pra ter criado alguns dos seus livros. Ele vai citar o processo criativo de diversos livros bacanas dele. E enfim, é um livro incrível, gente. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo também. O próximo, mais ou menos na mesma pegada desse do Stephen King, é o A Arte de Escrever, do Schopenhauer, né? Por que mais ou menos? Porque é também um livro sobre a arte da escrita. Gente, o Schopenhauer, ele é espetacular, ele é ácido e ele tem um humorzinho negro muito interessante, tá? E ele vai dar algumas dicas, né? E vai dizer, né, alguns certos e errados aqui, enfim. Ele está falando diretamente com você, leitor, ou com você, escritor também, ou aspirante a escritor. Eu já li 2 vezes e pretendo ler mais várias vezes. Muito bom mesmo.
Mais um livro de teoria literária, digamos assim, é Os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco. Gente, é um livro fininho e olha o número de marcações que eu fiz nele. Eu usei bastante esse livro durante a minha pós-graduação. E é isso, eu recomendo muito, não só para quem é das letras, né, mas para curiosos também, né. Esse livro vai trazer, então, a transcrição de 6 palestras, né, que ele deu sobre ficção, né, sobre a arte de escrever também. Vai falar um pouco do processo criativo dele também, principalmente sobre um livro dele chamado Pêndulo de Foucault, que eu não li ainda. Eu só li Humberto Eco escrevendo sobre teoria literária, ainda não li nenhum romance dele, pretendo começar logo. Tem um vídeo aqui no canal em que eu faço alguns comentários sobre esse livro, eu vou deixar o link lá embaixo. Mais um livro preferido da vida, porque sim, gente, é um livro deprimente, triste pra caramba, pelo menos eu acho. Já vi gente dizendo que não achou nada triste essa história, mas enfim, o Bell Jar, da Sylvia Plath, é um dos livros mais importantes pra minha formação de leitora também. Eu acho que a escrita seca e ao mesmo tempo poética da Sylvia Plath, sabe assim, pra falar coisas doa quem doer, inclusive pra mãe dela, vai te fazer pensar em mil coisas. Esse livro vai contar a história dessa protagonista que tem, assim, um futuro brilhante, né? Tem tudo pra dar certo, digamos assim, só que ela vai se descobrindo deprimida e a partir do momento em que ela vai pela primeira vez a um consultório de um psiquiatra, a pedido insistente da mãe dela, é que a gente percebe que tem alguma coisa muito, mas muito errada com a protagonista dessa história. Livro incrível, tem vídeo aqui no canal, também indico muito, tá? Mas cuidado, assim, com o momento da sua vida que você está vivendo na hora de ler esse livro, tá? Não sei como eu ainda não tinha citado Borges nessa série de vídeos, então eu vou indicar, como de costume, os meus 2 livros preferidos da vida dele, que são as coletâneas de contos, o Ficções e o Aleph, que são 2 livros assim que se confundem na minha cabeça. Eu sempre acho que um conto que está aqui, na verdade está aqui, enfim. Alguns contos são muito similares, chegam a ser até complementares, né, dependendo, né, da ordem que você vai lê-los. Da primeira vez que eu li esses livros, eu li os 2 assim bem espaçados, e da última vez eu li os 2 juntos. E chegou uma hora, né, que eu tava assim, né, confundindo loucamente os 2 livros, mas aí eu assisti uma entrevista, né, com o Borges, que tem aqui no YouTube mesmo. Aliás, tem vários vídeos com entrevistas excelentes com ele. E ele diz que ele mesmo confunde os contos, né, que ele próprio tinha escrito. Então eu me senti melhor e enfim. Borges também escreve contos fantásticos e ele vai fazendo uma certa crítica literária em alguns dos seus contos também, que é bem bacana. E enfim, autor incrível. Se você não conhece Borges, faça o favor de conhecer e talvez a porta de entrada pode ser um desses 2 livrinhos aqui. E por fim, mais um autor que eu ainda não indiquei nessa série de vídeos, que é o Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Gente, que livro incrível e triste. Mas assim, eu já não me lembro com quem foi que eu tive essa conversa, mas eu cheguei à conclusão de que a gente acha que esse livro é triste, principalmente por causa da história da maga. Então quem leu esse livro deve lembrar bem da maga. E tem algumas histórias muito bacanas nesse livro aqui também, como por exemplo a história da primeira vez em que ele foi conversar com um editor, né, uma pessoa que estava ali predisposta a publicar seus livros. Eles foram tomar café, acho, num lugar meio chique e tal. Os açúcares eram em cubinhos. E ele tinha ali um certo toque, né, uma certa mania que, assim, qualquer coisa que caísse das mãos dele, ele tem que pegar super rápido, porque agora eu vou inventar, porque eu já não me lembro exatamente. Ele precisa pegar aquilo imediatamente, porque senão a mãe dele vai morrer, sabe assim? E aí ele tá nesse café super chique com essa pessoa, né, que vai publicar seus livros pela primeira vez, e ele deixa cair um cubinho de açúcar no chão, gente. Pensa no desespero dele, pegando grãozinho por grãozinho de açúcar e tentando parecer normal, né, pro editor. Eu sempre lembro dessa história. Então toda vez que eu penso no Jogo da Amarelinha, eu lembro dessas 2, né, facetas do livro, né, essa parte mais bem-humorada de algumas lembranças dele e da coisa triste e pesada que é a história de vida da maga. Enfim, gente, livro incrível, precisa ser lido. É um daqueles livros que todo mundo diz, é difícil, enfim. É só pegar e ler, gente, é só um livro. E é incrível. E você vai se sentir recompensado no final da leitura. Bem, é isso então. Daqui a 2 anos eu volto para fazer mais um vídeo desses, mostrando para vocês livros marcantes na minha vida e que podem ser também boas indicações de livros para você aí que está assistindo esse vídeo. E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!